Capítulo 16. Vença pelo pensamento positivo. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Isto significa que se plantarmos pensamentos de paz, harmonia, saúde e prosperidade, também isso colheremos. E que se plantarmos pensamentos de doença, penúria, dificuldade e contenção, colheremos tudo isso. Devemos nos lembrar que nossa mente subconsciente é como o solo. Fará germinar qualquer tipo de semente que plantarmos no canteiro de nossa mente. Semeamos pensamentos, falando biblicamente, quando acreditamos neles de coração. E é o que acreditamos no fundo do nosso coração que demonstramos. Por que Deus está me castigando? Tive uma amiga que estava presa ao leito com uma doença e, ao visitá-la em um hospital em Londres, ela me disse: "Por que isso foi acontecer comigo? O que fiz para merecer isto? Por que Deus está zangado comigo? Por que Deus está me castigando?" Seus amigos ressaltaram o quanto ela era bondosa e profundamente espiritual, e que era um pilar da igreja. É verdade que era uma excelente pessoa, sob muitos aspectos, mas acreditava na realidade de sua doença e que sua condição era incurável. Acreditava que seu coração era regido por leis próprias, independentemente do seu modo de pensar. Esta era a sua crença e, naturalmente, agia de acordo com ela. Ela mudou sua crença e começou a compreender que sua vida era a vida de Deus e que mudaria seu corpo quando mudasse a mente. Parou de dar poder à doença em seu pensamento e rezou da seguinte maneira: "A infinita presença curativa flui através de mim como harmonia, saúde, paz, unidade e perfeição. O amor curativo de Deus reside em cada célula." Repetiu esta oração com frequência e teve a cura maravilhosa, em seguida a sua mudança de crença. Esta mulher vivera no temor de um ataque cardíaco por vários anos, sem saber que o que mais tememos é o que se torna realidade. A lei da vida é a lei da crença. Qualquer espécie de dificuldade é o sinal de alarme da natureza de que estamos pensando errado naquela direção. E nada, senão uma mudança de pensamento, pode nos libertar. Demonstramos aquilo em que realmente acreditamos. Existe uma lei de causa e efeito, operando todo o tempo, e nada acontece ao homem sem seu consentimento
e participação mental. Você não tem que pensar em um acidente para que ele aconteça a você. Ele culpou o assoalho molhado. O Dr. Paul Tournier, famoso psiquiatra francês, citou o seguinte caso. Há poucos dias, um operário que trabalhava na construção da garagem de um vizinho tocou a campainha da minha porta. Ele cortara a mão com uma serra. Desinfecção, alguns pontos e um curativo. O que poderia ser mais simples era uma rotina quase automática, mas conversamos enquanto eu estava ocupado com o ferimento. Já viu aquelas pranchas que o chefe está fazendo a gente serrar? Perguntou o homem. Vieram direto das árvores, estão tão úmidas que é praticamente impossível fazer qualquer coisa com elas. Então, naquele corte desafortunado, havia algo mais do que um simples acidente. Havia irritação do homem contra o patrão. Quando estamos irritados com nosso trabalho, nossos esforços tornam-se desajeitados e bruscos, e assim o acidente acontece. Continuando a conversa, fiquei sabendo que aquele homem não era um carpinteiro, por profissão, mas um mecânico de precisão, e fora despedido injustamente. Sua irritação contra seu atual patrão era em parte devido ao fato de que estava repassando para ele o rancor que alimentara anteriormente e que reprimira. Isso indica que distúrbios emocionais podem causar sérios acidentes. A causa de acidentes. Assim como também aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, julgais que eles também foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vô-lo digo, mas se não fizerdes penitência, todos perecereis do mesmo modo. Lucas 13, 4, 5. Jesus nega categoricamente que as vítimas de tais calamidades sejam piores pecadores do que outros homens. E acrescentou: mas se não fizerdes penitência, todos perecereis do mesmo modo. Infortúnios, acidentes e tragédias de vários tipos são sinais de desordens mentais e emocionais que se manifestam desenfreadamente. Fazer penitência significa pensar de outro modo, voltar para Deus e manter-se sintonizado com o infinito, invocando a orientação, ação correta e harmonia divinas em todos os seus empreendimentos. Quando seus pensamentos são pensamentos de Deus, o poder de Deus está com os pensamentos do bem. Como se proteger de acidentes? Pare as engrenagens de sua mente várias vezes por dia e afirme devagar, em silêncio e amorosamente: Deus flui através de mim, como harmonia, saúde, paz, alegria, unidade e perfeição. Deus caminha e fala em mim. O fascínio de Deus está sempre ao meu redor. E onde quer que eu vá, a sabedoria de Deus me governa em todos os meus caminhos e a ação correta divina prevalece. Todos os meus caminhos são caminhos de deleite, e todas as minhas trilhas são de paz. À medida que você se concentrar nessas verdades eternas, você estabelecerá padrões de ordem divina em sua mente subconsciente. O que quer que você grave em sua mente subconsciente é expresso, portanto, você se verá amparado em todos os momentos por uma presença protetora, seu Pai Celestial, que o atende quando você o invoca. Todos nós
pertencemos à raça humana, o grande mar físico de vida. A raça humana acredita em doença, acidente, morte, infortúnio e tragédias de todos os tipos. E se não nos arrependemos, isto é, se não pensamos por conta própria, a raça humana pensará por nós. Gradativamente, os pensamentos da raça humana, impingidos em nossa consciência, podem chegar a um ponto de saturação e precipitar um acidente, uma doença súbita ou uma calamidade. A maioria das pessoas não pensa, apenas acha que pensa. Você está pensando quando distingue entre o que é falso e o que é verdadeiro. Pensar é escolher. Você tem a capacidade de dizer sim ou não. Diga sim à verdade e rejeite tudo que seja diferente de Deus e da verdade. Se o instrumento mental não pudesse escolher, você não seria um indivíduo. Você tem a faculdade de aceitar e rejeitar. Pense em que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de bom nome, qualquer virtude, qualquer coisa digna de louvor, seja isto o objeto dos vossos pensamentos. Filipenses 4:8. Você está pensando quando sabe que existe uma inteligência infinita, que responde a seus pensamentos, e que seja qual for o problema, quando você pensar em uma solução divina e no final feliz, encontrará uma sabedoria subjetiva dentro de você, respondendo e lhe revelando o plano perfeito e mostrando-lhe o caminho a seguir. Deus quer me fazer sofrer. Há alguns meses, uma mulher me visitou, afirmando que tinha uma lesão orgânica há vários anos que nunca cicatrizava. Fizera todos os tipos de terapia, incluindo radiação. Rezara e buscara a terapia da prece em outras pessoas sem resultado. Deus quer me fazer sofrer, disse-me. Sou uma pecadora. É por isso que estou sendo castigada. Também me disse que fez uma consulta a um homem que a hipnotizara. Leu seu passado e teve o descaramento de dizer-lhe que era vítima de karma, que ela ferira pessoas numa vida anterior, punindo-as injustamente, e que agora estava sofrendo por isto. Acha que é por este motivo que não consigo me curar? Perguntou ela de maneira comovente. A explicação. Tudo isso é um absurdo frívolo e monstruoso. A explicação dada apenas compactuava com a desgraça e a dor da mulher e não lhe oferecia qualquer cura ou consolo. Expliquei-lhe uma antiga verdade, de que só existe um poder, chamado Deus. É a inteligência criativa em cada um de nós que nos criou. Este poder se torna para nós o que acreditamos que ele seja. Se uma pessoa acha que Deus a está punindo e que ela deve sofrer, seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Pois um homem é o que ele pensa em seu coração. Provérbios 23:7. Isto significa que os pensamentos e sentimentos do homem criam seu destino. Se um homem não consegue pensar construtiva, sábia e judiciosamente, alguém mais ou a raça humana pensará por ele, e talvez transforme sua vida numa grande confusão. Se você acredita que Deus é bondade infinita, amor ilimitado, harmonia absoluta e sabedoria ilimitada, a presença de Deus reagirá de acordo com seu modo de pensar pela lei do relacionamento recíproco e você se verá abençoado de inúmeras maneiras. As forças da vida não são más. Depende de como as usamos. A energia atômica não é um mal. É boa ou ruim
dependendo da maneira como é usada. O homem pode usar a eletricidade para matar outro homem ou para aspirar o pó do chão. Você pode usar a água para matar a sede de uma criança ou para afogá-la. O uso que se dá a todas as coisas e objetos do mundo é determinado pelo pensamento do homem. É a mente do homem que determina o uso das forças e objetos do mundo. Bem e mal são movimentos na mente do homem, relativos ao poder único que é uno, puro e perfeito. A força criativa está no homem. Não existe poder no universo manifesto, a menos que se atribua poder a fatores externos. Essa mulher buscava justificativa e álibi para o seu sofrimento, e estava procurando fora de si mesma, em vez de perceber que a causa é sempre a mente subconsciente. Seu romance ilícito. Pedi-lhe que me falasse de seu relacionamento com os homens. Confessou que tivera um caso amoroso ilícito há 5 anos e que se sentia culpada e cheia de remorso. Este remorso não resolvido era o ferimento psíquico por trás de sua lesão orgânica. Ela compreendeu que Deus não a estava punindo. Ela é que estava punindo a si mesma, através dos seus próprios pensamentos. A lesão era o pensamento solidificado que ela não podia desfazer. A vida ou Deus não castiga. Se você queima seu dedo, a vida passa a reduzir o edema, dá-lhe uma nova pele e o restaura. Se você come um alimento estragado, a vida faz com que você vomite e procura restaurar sua saúde perfeita. Os antigos diziam que o médico trata o ferimento e Deus o cura. A lesão e os mórbidos sintomas da mulher, de que nenhum tratamento médico ou terapia de oração poderia curá-la, desapareceram em uma semana. Não há pior sofrimento do que uma consciência culpada, e sem dúvida, nenhum mais destrutivo. Essa mulher estivera se punindo durante 5 anos pelo seu pensamento destrutivo. E quando parou de se condenar e começou a afirmar que a infinita presença curativa saturava todo o seu ser e que Deus residia em cada célula de seu corpo, a lesão desapareceu. Se você utilizasse mal o princípio da eletricidade ou da química durante 50 anos e de repente o usasse corretamente, sem dúvida não iria dizer que o princípio da eletricidade tinha raiva de você porque o usara mal. Da mesma forma, não importa por quanto tempo você possa ter usado sua mente de maneira negativa ou destrutiva, no instante em que começa a usá-la direito, o resultado logo aparece. Não vos lembreis das coisas passadas, nem olheis para as antigas. Isaías 43, 18. Ele culpava os planetas. Um homem que veio conversar comigo há alguns meses estava gradativamente perdendo a visão. Atribuía o fato à falta de vitaminas e a fatores hereditários, e ressaltou que seu avô ficara cego aos 80 anos. Ele fazia parte de um estranho culto, e o líder do grupo, após ler seu horóscopo, disse que os planetas se encontravam numa configuração maléfica, e que era esta a causa de sua visão deficiente. É notório na medicina psicossomática de hoje que fatores mentais e emocionais desempenham um papel definitivo em todas as doenças. A miopia pode ser ocasionada pelos mecanismos da mente. Tratar os fatores emocionais e mentais do indivíduo em vez do olho propriamente pode revelar o fator emocional básico.
a razão pela qual a mente subconsciente está selecionando uma doença que tende a barrar tudo exceto o ambiente circundante e imediato. O falecido Dr. Flanders Dunbar, um renomado psiquiatra e autor de Emotions and Bodily Diseases, declarou que certas reações emocionais podem fazer com que músculos involuntários distorçam o globo ocular, bem como causem diversos outros distúrbios. Ao conversar com esse homem, ele me revelou que detestava a simples visão da sogra, que estava morando em sua casa. Estava cheio de raiva e reprimida, e seu sistema emocional, que já não podia suportar mais nenhuma tensão, escolheu os olhos para bode expiatório. Neste caso, a explicação foi a cura. Ficou surpreso em saber que as emoções negativas, se continuadas, enredam-se na mente subconsciente e, sendo negativas, têm que ter uma saída negativa. Os comandos negativos à sua mente subconsciente: não posso nem olhar para ela, não quero vê-la nunca mais, eram aceitos pela mente subconsciente como pedidos e transformados em realidade. Ele providenciou para que sua sogra fosse morar em outro lugar. Passou a rezar por ela, libertando-a para Deus e desejando-lhe todas as bênçãos da vida, como saúde, felicidade, paz, alegria, abundância e segurança. Sua visão começou a melhorar quando imediatamente, em 2 semanas, foi restabelecida ao normal. Compreendeu que perdoara sua sogra porque podia encontrá-la mentalmente e já não havia nenhum ressentimento. Ele tentara justificar sua visão deficiente explicando-a em termos de causas externas, em vez de sua própria mente. Indiferença e negligência. Uma deficiência de vitamina A pode causar oftalmia, que é uma inflamação da conjuntiva do globo ocular. No entanto, isso também pode se dar por ignorância, indiferença ou negligência da parte do indivíduo. A causa, neste caso, seria estupidez ou descaso. E isto é um estado da mente ou simplesmente uma falta de conhecimento. A vitamina A é onipresente e deveríamos ter a inteligência de usá-la. Você não pode evitar ou se esquivar da lei da mente. O que lhe acontece é o que você acredita, e uma crença é um pensamento na mente. Nenhum poder externo ou entidade maligna está tentando induzi-lo ou prejudicá-lo. As pessoas frequentemente atribuem suas moléstias a Deus, ao ambiente, ao tempo, à imperícia, a entidades malignas, à hereditariedade e à alimentação. O homem polui o ar com suas estranhas noções e falsas doutrinas. Se um homem acredita que pelo fato de ficar próximo a um ventilador pegará um resfriado ou terá um torcicolo, esta crença, ao ser aceita por ele, torna-se seu senhor e governante e faz com que ele tenha um resfriado. É por isto que a Bíblia diz: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. O ventilador não tem nenhum poder de dar a alguém um torcicolo. Ele é inofensivo. Sua fé pode ser usada de 2 maneiras. Você pode acreditar que um vírus invisível lhe causará o resfriado, ou pode ter fé no espírito invisível que existe dentro de você para fluir como harmonia, saúde e paz. Serve-lhe como uma segunda pele. Compreenda que Deus não fica doente, e o Espírito em você é Deus, e que o que é verdade de Deus é verdade a seu respeito. Acredite nisto e você nunca ficará doente, porque segundo a sua fé,
na saúde e na felicidade, lhe é feito. Emerson disse: ele, o homem, considera o destino estranho a ele porque a junção está oculta, mas a alma contém o evento que deverá fazê-lo ocorrer, pois o evento é apenas a realização dos seus pensamentos, e aquilo pelo qual rezamos para nós mesmos é sempre concedido. O acontecimento é a prova impressa de sua forma. Ela lhe serve como uma segunda pele. O assassínio em seu âmago. A incapacidade do homem de pensar de modo correto é tão ruim quanto pensar negativa e destrutivamente. Quando menino, lembro-me de um fazendeiro na Irlanda que aguardou atrás de uma cerca mais de uma semana para matar o senhorio quando ele passasse. Um dia, estava indo para trás da cerca quando tropeçou, o rifle disparou e ele foi atingido mortalmente. Na ocasião, não entendi a razão e, como as outras pessoas, não acreditei ser um acidente. Não existem acidentes. Existe uma mente, um estado de espírito, um sentimento atrás do carro, trem, bicicleta e atrás de uma arma. Esse homem tinha o assassínio em seu coração há muito tempo e seu subconsciente reagiu de acordo. Duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes repelem-se uma à outra. Se você caminha e fala com Deus e acredita que Deus o guia e que a lei da harmonia sempre o governa, não pode, portanto, estar num trem que descarrilha, porque discórdia e harmonia não se combinam. Uma bala a atingiu. Uma mulher escreveu-me que sua filha ficara observando um grupo de homens brigando nas ruas de Nova York e que uma bala a atingiu, tendo sido necessário amputar 2 dedos. E qual foi a causa disso? Teria sido a vontade de Deus? A mãe acrescentou na carta o seguinte pós-escrito: minha filha não pode obter os dedos de volta através da prece. Teria sido punição pelos seus pecados que esse acidente tivesse ocorrido? A resposta é negativa a todas essas perguntas da mãe. Deus não julga nem pune. Bem e mal são os movimentos da própria mente do homem. É um pensamento muito primitivo acreditar que Deus nos está castigando ou que o diabo nos está tentando. Nossa crença sempre se manifesta. Homens e mulheres e crianças estão sempre testemunhando nossas atitudes e pressuposições mentais. Nosso estado de consciência é sempre causa. Nosso estado de consciência é o que acreditamos consciente e subconscientemente. Não conhecemos o que existe na mente dessa jovem. Se era rancorosa, despeitada ou cheia de hostilidade e autocondenação. Pode ter atraído tal condição para si mesma. Devemos nos lembrar de que a maioria das pessoas não disciplina, controla ou direciona seu pensamento e imagem mental pelos canais de Deus. Portanto, sua incapacidade de pensar construtiva e harmoniosamente do ponto de vista do infinito significa que deixam suas mentes abertas ao pensamento irracional das massas e que é repleto de temores, ódios, invejas e todos os tipos de sentimentos negativos. Ela desenvolveu a mão esquerda. Inúmeras pessoas são muito definitivas e categóricas em suas afirmações de que um homem não pode fazer crescer uma perna ou o dedo que estiver faltando.
deixe-me citar o He Heals Today, de Elsie Salmon. Mildred tinha 3 anos de idade quando foi trazida a mim. Ela nascera sem a mão esquerda. ênfase da autora. O braço terminava na ponta não maior do que um dedo indicador bem acima do pulso. Elsie Salmon disse aos pais dessa criança em resposta à pergunta que lhe fizeram: se acreditamos que tudo é possível para Deus, então Deus pode fazer esta mão crescer. Dentro de um mês, a ponta na extremidade do braço deformado havia dobrado de tamanho e estava mais gorda. Ao que o pai, vendo aquele fantástico desenvolvimento, disse: tudo pode acontecer. No mês seguinte, houve a formação do que parecia ser um polegar, e que na ocasião achamos realmente que era um polegar. Ao cabo de 3 meses, descobrimos que não se tratava absolutamente de um polegar, mas da mão completa, no final do braço, que desabrochava como uma flor diante de nossos olhos. Ela concluiu dizendo que aqueles que eram céticos estão agora aceitando o fato consumado. Talvez devêssemos aprender uma lição com o rinoceronte. Quando lhe retiramos os chifres com as raízes, novos chifres nascem. Corte as pernas de um caranguejo e novas pernas crescerão. Se um homem acreditasse que poderia fazer crescer um novo dedo, perna ou qualquer outro órgão, poderia vivenciar sua crença. A Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Considerações a recordar. 1. Você semeia pensamentos em sua mente subconsciente, quando acredita neles de todo o coração. E o que você grava no subconsciente será expresso. 2. Uma dificuldade de qualquer natureza é o sinal de Deus para nos fazer lembrar de que estamos pensando de modo errado e de que deveríamos redirecionar imediatamente nossos processos de pensamento. 3. Quando um homem está irritado ou contrariado emocionalmente, seus esforços tornam-se descoordenados e desajeitados, e ele pode sofrer um acidente. 3. Infortúnios, acidentes e tragédias de diversos tipos são sinais de desordens mentais e emocionais que se manifestaram. 5. Estabeleça padrões mentais de ordem divina em sua mente subconsciente, e você ficará protegido de qualquer mal. 6. Você tem que pensar por conta própria. Caso contrário, a mente da raça humana e a propaganda do mundo pensarão por você. Pare de sofrer lavagem cerebral com as opiniões das massas. 7. Pensar é escolher. Diga sim às verdades eternas da vida e escolha saúde, felicidade, sabedoria e paz de espírito. Escolha a vida abundante. 8. Deus não pune ninguém. Deus não julga ninguém. É você mesmo quem se pune com seu próprio modo errado de pensar e com suas falsas crenças. É-lhe feito da forma como você acredita. Acredite em um Deus de amor e na bondade de Deus no mundo dos vivos. 9. A vida está sempre perdoando. Se você queima seu dedo, a vida o cura. Por que não perdoar a si próprio e se libertar? 10. Não importa quanto você possa ter usado a sua mente de modo negativo ou destrutivo. No instante em que começa a usá-la de modo correto,
os resultados positivos aparecem. 11. É notório nos meios psicossomáticos hoje que fatores mentais e emocionais desempenham um papel definitivo em todas as doenças. 12. Nenhum poder externo ou entidade maligna está tentando enganá-lo ou ludibriá-lo. A causa está sempre em sua própria mente, baseada no que você sente, pensa, acredita e dá consentimento mental. 13. O acontecimento é somente a realização de seus pensamentos. O acontecimento ou experiência assenta-lhe como uma segunda pele. 14. É um pensamento muito primitivo acreditar que Deus o está castigando. Deus o ama. Você é seu filho. Não deve atribuir a Deus aquilo que nem pensaria em atribuir a seus pais. 15. Acidentes não existem. Existe uma lei de causa e efeito por trás de toda a experiência. A causa é o seu pensamento, e o efeito é a reação ao seu pensamento. 16. Se um homem acreditasse que podia fazer crescer uma perna, braço ou dedo, ele poderia vivenciar esta crença, pois a Deus tudo é possível.